Vida e Saúde já está no ar. Tudo bem com você, Felipe? Tudo ótimo, e você? Prazer receber você aqui no Vida e Saúde meu. de novo. Essa semana está só começando. Você sabe que essa semana a gente vai tratar de um assunto muito interessante e muito importante para as crianças, adolescentes e para as famílias do Brasil. Você sabe o que é? Faça uma ideia. Noção. Faça uma A ideia. gente vai falar sobre o câncer infantil. As suas receitas você já foi mais ou menos orientado que devia caminhar para essa área para ajudar no processo trouxe de bastante cura. coisa pra gente falar hoje sobre essa doença que é muito perigosa, atinge uma grande parte da população. Então eu trouxe alguns ingredientes à parte que vai te ajudar a manter seu corpo prevenido para esse tipo de doença. Olha só, o Vida e Saúde todinho empenhado. Você vai descobrir aqui que ao longo da semana a gente vai tratar um pouquinho de cada vez desse assunto. Você vai descobrir que ao longo, que para o tratamento ser efetivo, a gente precisa de universalidade. A gente precisa de todas as áreas multidisciplinares envolvidas todas no processo, no tratamento, para que a cura realmente seja efetiva. Mas Vida e Saúde está só começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama do Brasil, o panorama de um instituto especialmente, o GEPASSE, que é aqui de Sorocaba. A gente tem especialista aqui no estúdio do Vida e Saúde, esperando para falar para você. E a receita de hoje, você não falou o nome, você só falou que preparou bolinho de arroz, bolinho de arroz integral. A gente recebeu um desafio, é um desafio do... Ixi, esqueci o nome. Esqueci o nome, eu já lembro, já falo pra vocês. Mas ele pediu um bolinho de arroz, que é feito com ovos e tal, temperado, arroz branco, frito. E hoje eu trago uma coisa diferente, que não é frito, não vai sal. Nós vamos ter que mostrar esse bolinho de arroz aqui, olha, só pra você ficar com a água na boca e querer fazer esse bolinho aí em casa. Não é frito, não vai ovo, não vai leite, não vai um monte de coisa que poderia estragar a receita. E eu no não sentido cozinho de tanto. saúde, né? Isso. O que você vai usar, Felipe? Vou usar uma xícara de castanha do Pará, triturada. Vou usar também uma xícara, ou até meia, ou uma cebola inteira picadinha. Vou usar 6 unidades de azeitonas pretas picadinhas. Aí tem um pouco menos que eu já roubei uma, né? Você sabe. Eu vou usar uma xícara de aveia. Uma xícara de aveia. Vou usar um tomate maduro picadinho. Vou usar também de 3 a 4 dentes de alho. Vou usar uma colher de lecitina de soja. Segredos. Vou usar 1/3 de xícara de tomate seco. Vou usar também 2 xícaras de arroz integral já cozido. Olha, Felipe, o ingrediente mais complicado dessa receita é a famosa lecitina de soja, que é bastante comum para você. Eu conheço bastante esse ingrediente também, mas para muitas pessoas vai ser difícil encontrar. Será que dá para fazer sem? Você já tentou? Dá sim, dá para fazer sem. Eu trouxe a lecitina também pelo assunto que a gente está tratando, que a lecitina também faz parte do combate, né, esses radicais livres e tal. Então, você tem aqui na verdade, assim, um exército de alimentos que ajudam a combater os radicais livres. Eu sei, por exemplo, que o tomate é rico em licopeno. Isso. E o licopeno combate o câncer também. Combate o câncer. A gente também tem, sem falar nas substâncias, mas mais no que ele traz para nós, é o alho, que é muito importante, que ajuda muito. Antibiótico natural. Tenho também a lecitina de soja, que também combate os radicais livres. Tenho a aveia, que além de fibra, ela ajuda no seu intestino, ajuda na sua digestão. É calmante também, ajuda a combater, ajuda a tratar de enjoo, de dores no estômago. A castanha do Pará. Castanha do Pará atua também na nossa felicidade, no nosso estresse, então já é também uma prevenção. Nossa, Felipe, você está totalmente, um chefe de cozinha muito orientado demais, nutricional. Além de tudo isso, muito obrigado. Além de tudo isso, eu não uso sal, que é um dos prejudiciais aí maiores que a gente tem hoje em dia. E o que mais? O que vão falar pra mim assim, Felipe, a gente já sabe que o processado, gordura, você não tá usando nenhum tipo de óleo. Nada, zero. Só Vou da castanha? usar um pouquinho de azeite. E a lecitina, ela é um produto meio mais oleoso, um tipo de gordura. Isso, que vai dar um pouquinho mais de liga. Daqui a pouquinho você acompanha aqui comigo essa receita que o Felipe preparou em forma de desafio. Foi um telespectador que mandou uma receita favorita, você não lembrou o nome dele ainda. Vou lembrar Ele vai lembrar, tá?
E ele modificou essa receita para ficar mais saudável e ao mesmo tempo super saborosa. O cheirinho tá bom, viu, Felipe? Muito obrigado. Você que quer acessar as nossas receitas, o Felipe já passou aqui os ingredientes, mas quer acessar essa receita e outras receitas, entra lá no blog novotempo.com/vida e saúde, lá tem essa, tem outras e tem também artigos sobre saúde que podem ser muito úteis para você. Daqui a pouquinho eu volto, tá, Felipe? Até já. Agora eu recebo aqui a doutora Maria Lúcia Neiva de Lima, ela é vice-presidente do GEPASSE. Daqui a pouquinho você vai saber mais um pouquinho sobre o que é isso. Eu quero dar as boas-vindas para a senhora aqui no Vida e Saúde. Doutora, eu sei que a gente chama de doutora porque ela é advogada, mas está nessa área já há muito tempo, já entende bastante da pesquisa, da área da saúde e do câncer infantil. O que é o GEPASSE? O GEPASSE é o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil. É uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, dirigida por uma diretoria voluntária, que somos nós, e o objetivo é o tratamento e a cura do câncer infanto-juvenil. Então vocês fazem tratamento e cura, e tem pesquisa também? Pesquisa, com certeza, porque toda criança que vem para o GEPASSE, ela precisa de uma pesquisa aprofundada da doença para que depois se inicie o tratamento. Além do que o GEPASSE participa de um braço de todas as pesquisas que são desenvolvidas. Nós não temos efetivamente dentro do nosso hospital, embora tenhamos um centro de pesquisa, mas para essa situação, de que quando a criança chega, porque o que eu também aprendi lá dentro é que o câncer não é uma doença única, são muitas doenças e também as leucemias. Então, cada criança que a incidência é maior de leucemia, quando chega, todo o procedimento é de pesquisa sobre aquela doença daquela criança para que depois se inicie o tratamento. E essa pesquisa, então, ela é ligada com o centro de pesquisas maiores que acontecem em todo o Brasil? Em todo o mundo, né? O GEPASSE está ligado a centros maiores do mundo todo. Doutora, que tipo de pesquisa é feita lá? Essas são feitas com as crianças, então você vai analisar de onde veio ou como é que é formado, esse tipo de pesquisa? Geralmente é o tipo de câncer que a criança tem, então que é analisado para que possa ser iniciado o tratamento de acordo com aquele, né? Essa pesquisa é feita. Agora, nós temos estudiosos lá dentro, como por exemplo o nosso diretor médico, que é o Dr. Gustavo, e todos os outros, que ele faz estudos em torno disso. E um estudo muito interessante que ele fez foi sobre o câncer, certo tipo de leucemia, de onde vem. E como Sorocaba é uma cidade tropeira, então existe até esse estudo de que os tropeiros tenham deixado esse genes, digamos, do câncer espalhado quando passaram por Sorocaba. Também uma outra localidade próxima a nós lá, que foi já estudado a respeito de talvez até o tipo de água da região que viesse acarretando aquele tipo de leucemia mais frequente naquela região. Então é uma pesquisa bastante assim local e muito interessante, porque ela acaba ajudando outros núcleos de pesquisa a catalogar e a melhorar essa definição da doença. Isso, sempre, por isso né? que eu digo que nós somos um braço que recebe informações, mas que leva muitas também. Porque como o GEPASSE é um hospital único na região, nós abrangemos 47 cidades da região, então isso serve de centro, né? É centralizado tudo ali para que de lá se desenvolva. Doutora, é o seguinte, recentemente muita coisa nova tem surgido nessa área. Você já está nessa área há bastante tempo, algum tempo pelo menos. 22 anos. 22 anos, olha só, mas a experiência conta muito, mas eu queria saber o seguinte, o GEPASSE hoje é uma coisa, de 10 anos atrás era outra, e quando começou era uma outra ainda. E eu acho que isso é um reflexo, na verdade, do que vem acontecendo no Brasil e no mundo. O que tem sido feito de diferente em questão de tratamento, em questão de equipes de profissionais diferenciados tratando do mesmo problema? O que está acontecendo? O GEPASSE é um hospital muito novo. 22 anos para um hospital é um bebê, né? Então, mas ele começou como um centro de apoio, não começou como um hospital.
Então, o GEPASSE existe desde 1983 como um grupo de apoio que a intenção era que se atendesse as crianças com câncer que estavam sendo atendidas nos hospitais, principalmente no hospital regional, então que não tivessem recursos e que precisassem dessa assistência para a condução dos pais, para a alimentação, para que os remédios mesmo que pudessem ser mantidos por esse grupo, né? Só que depois a ideia cresceu e ao invés de uma casa de apoio simplesmente, passou a ser um hospital. Agora eu estou pensando assim mais no sentido de tratamento, porque antigamente a gente via muito assim, é só o tratamento do médico, do oncologista de repente, do especialista e aí o tratamento da quimioterapia, radioterapia. Hoje eu sei que existe uma equipe multidisciplinar, assim, muito ampla, envolvida e muito interessada no tratamento, no processo todo. O que tem de novo? Você tocou num ponto muito interessante, porque mesmo o tratamento que se fazia antigamente, não era um tratamento feito por especialistas, porque a especialidade é nova e são muitos poucos os especialistas em oncopediatria. Na área, atuando. Então, foi essa a diferença do GEPASSE. O GEPASSE faz essa diferença. E quando nós começamos, logicamente, não tínhamos os mesmos recursos que temos agora, tanto na parte científica como também na parte física do hospital. Eu só queria fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, o tratamento, você vai ver aqui durante a semana a gente trouxe alguns especialistas em algumas áreas, inclusive do GEPASSE, que vão falar um pouquinho sobre como o câncer infantil, ele tem que ser tratado de uma maneira diferente do câncer para o adulto, por exemplo. Então ela está falando exatamente sobre como essa necessidade, ela era latente e foi sendo suprida pouco a pouco. Com certeza, né? Até porque esse estudo muito grande aí dessa diferenciação do câncer infantil para o câncer de adulto é o que é o foco do GEPASSE. E também o câncer ele não se cura somente com o tratamento médico, né? Ele precisa de muito apoio. E esse apoio todo, tanto para a família como para o paciente, o GEPASSE dá. Porque nós recebemos pacientes de 47 cidades da região, como eu já te disse. Vem de longe, vem com dificuldades, vem nessas conduções que trazem pela manhã e vem buscar à tarde. Então, é preciso que haja um acolhimento dentro desse hospital para que a família se sinta mais confortável e menos agredida pelo tratamento. Já é uma notícia que deixa todo mundo vulnerável. Se você tem esse apoio, esse suporte de maneira assim tão amplo, eu acho que as coisas acabam, começam a caminhar de maneira mais fácil. Com certeza. Agora, doutora, eu tenho aqui um dado que diz assim, olha, no Brasil o câncer já representa a segunda causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. O prognóstico, na verdade, ele tem mudado também. A gente tem esse dado que é recente, mas a gente também tem boas novas nesse aspecto. Então, o prognóstico das curas, ele já mudou porque existe agora um estudo que avança no diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce é importantíssimo para metade da cura. Metade do tratamento é o diagnóstico precoce. A gente fala muito isso sobre o câncer normal, né? Também, adulto, de maneira geral, em geral. Sim, Mas acontece que o câncer infantil, como é um câncer que não pode ser prevenido, não existe prevenção do câncer infantil, não é? Então, claro que uma vida saudável, desde que seja bem alimentado e tudo mais, reforça o organismo. Mas não existe prevenção. Como o câncer de mama, você faz os exames preventivos, pode detectar logo no início. De próstata, a mesma coisa. De pulmão, gente tem os fatores de risco, bebida, cigarro, isso tudo acaba sendo fatores que dá para prevenir também no câncer adulto. E a criança já não tem isso, então vai ser baseado no quê? Nos sinais e nos sintomas. Primeiro os sinais. E esses sinais eles têm que ser muito bem observados, tanto pela mãe, pelo pai, a avó tem que estar sempre atenta. Cuidadores. Os cuidadores todos, professores. Então, nós temos até um programa muito bom que os nossos médicos organizaram, montaram, né? Que é sobre o diagnóstico precoce. E temos viajado por todas essas cidades
que o GEPASSE atende, fazendo o workshop do diagnóstico precoce. Mas esse workshop é para quem? São para os pais ou para os médicos? Para os médicos, pediatras, sim, porque como não é uma especialidade muito divulgada, né, muito aceita até pelos próprios médicos, então existe essa dificuldade e a gente não vai com a intenção de que os nossos médicos deem aulas para os outros médicos, mas que façam um intercâmbio, porque daí eles já ficam mais alertados e inclusive ficam com os celulares dos nossos... Isso, na própria sala do médica lá da consulta, eles com alguma dúvida já entram em contato com os nossos e já muitas vezes ali mesmo já dissolvem a dúvida ou então já imediatamente mandam para o GEPASSE. Quando a criança chega no GEPASSE já com esse diagnóstico precoce, um pré-diagnóstico, digamos, ela já vem com muito mais tempo de chance, né? E as chances de cura têm aumentado cada vez mais, justamente acho que por causa desse preparo que está sendo feito, desses novos medicamentos e de tudo que está acontecendo, né? Então, e a criança vindo antes, muita coisa é evitada. Por quê? É muito menos sofrimento, menos despesa, porque o câncer é uma doença muito cara, envolve um tratamento muito sério e muito mais chance de cura, né? Então, aí diminui a incidência de óbitos. Por isso, essa preocupação em que esses sinais sejam muito bem observados para que possam entrar logo para o tratamento. Tá certo. Doutora Maria Lúcia Neiva de Lima, vice-presidente do GEPASSE. Eu quero agradecer aqui a sua participação aqui com a gente e quero também agradecer a participação de todos os outros convidados que vão estar aqui com a gente durante essa semana, esclarecendo um pouquinho mais sobre esse problema que a gente precisa encarar de uma maneira coerente para que os resultados realmente sejam positivos e que a qualidade de vida do paciente depois do tratamento seja a melhor possível. Obrigada, doutora. Eu agradeço também porque é importantíssimo para o GEPASSE que nós tenhamos essa divulgação que vocês estão nos dando agora, esse espaço, porque existem situações aí que a gente sabe que nem sabem da existência aqui na região de um hospital especializado em câncer infantil. Então, para que os médicos, os pediatras que estejam assim nos assistindo, que fiquem à vontade para encaminhar para o GEPASSE. Tá certo, doutora, obrigada, viu? Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem receita aqui no Vida e Saúde. Hoje tem bolinho de arroz e você não perca, em um minutinho a gente está de volta.